palestra, pela sua explanação. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero agradecer a presença do nosso grande amigo, o deputado Nilton Tato, também membro desta comissão, muito obrigado. E também nosso amigo deputado Celso Mondaner, obrigado, deputado, também membro da nossa comissão, muito obrigado pela sua presença. Seguindo a ordem, portanto, eu passo a palavra ao senhor Matheus Salomé do Amaral, que é o chefe da assessoria socioambiental do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Com a palavra, Matheus Salomé. Inicialmente, gostaria de agradecer, em nome do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, o convite e cumprimentar a mesa, meus colegas de mesa, na pessoa do deputado Luiz Lauro Filho, presidente dessa comissão. A ideia, os primeiros palestrantes falaram bastante e com muita propriedade da questão legislativa e dos aspectos, dos meandros legislativos. Eu vou hesitar um pouco a entrar nessa discussão, porque o ministro já falou, o ministro Herman já falou, a Sueli está falando das propostas que o MMA está encaminhando. Eu vou tentar colocar um pouco mais a questão prática que a gente vive dentro do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Eu não vou exaurir as questões, os posicionamentos, os problemas que a gente tem. A ideia é trazer alguns desafios de implementação da legislação já existente que a gente encontra e que a gente sabe, ou pelo menos espera, que qualquer legislação que venha, de certa forma, vai ter que debater em cima de alguns desses pontos. A legislação para licenciamento ambiental no Brasil, ela se inicia lá na Política Nacional do Meio Ambiente, onde se cria um instrumento da política, que é o licenciamento ambiental. Posteriormente veio a CONAMA 01, em 86, e a Constituição Federal. O que a gente observa é que esses dois instrumentos eles trabalham muito com o estudo prévio de impacto ambiental, com o EIA, acompanhado do seu respectivo relatório, que é o RIMA. Esse já é um desafio que a gente encontra na aplicação prática. Hoje a gente entende que uma nova legislação tem que trabalhar, que muitas vezes o EIA é utilizado em casos desnecessários. A gente não entende que tem que ser pouco utilizado, a gente entende que ele tem que ser utilizado, mas em casos bem delimitados. Na prática, a gente tem problemas atuais, por exemplo, de duplicações de rodovia sendo realizadas com solicitação de EIA, inclusive com solicitação de uma proposta de alternativa locacional. Então a gente entende que isso deve ser melhor trabalhado, principalmente uma questão que hoje está muito em discussão no governo, que é de empreendimentos, Greenfield e Brownfield. A gente entende que um empreendimento novo, que seria um empreendimento Greenfield, ele teria sim que ter um tratamento muito mais complexo em termos ambientais, mas um empreendimento mais simples, ele não precisaria de ter todas as exigências ambientais que às vezes é feito. Isso sem perder a questão da proteção do meio ambiente. Na sequência, seguindo mais ou menos essa ordem cronológica, a gente veio a resolução CONAMA 237, que trouxe algumas, sim, aí sim, ela já previu alguns estudos, mas a gente, como vê na prática, não está muito bem delimitado e a gente tem ainda problemas em relação a isso. E um outro problema que ela trouxe, parece pequeno, mas não é que ela delimita os prazos máximos de licença. E muitas vezes a gente, principalmente no poder público, a gente tem empreendimentos, grandes empreendimentos de infraestrutura, que extrapolam esses prazos máximos que estão definidos pela resolução CONAMA 237. Então, é um outro ponto de alerta que a gente coloca para essa discussão. Mais pontualmente na área de transporte, a gente teve em 2004 a resolução 349, que trata de empreendimentos, a resolução CONAMA 349, que ela trata de empreendimentos de pequeno potencial de impacto, empreendimentos ferroviários, e o ponto de alerta que a gente entende em relação a isso é que qualquer lei que venha, da mesma forma que ela não deve trazer retrocessos na área ambiental, ela também não deve trazer retrocessos
nos processos de licenciamento que já estão um pouco melhor consolidados, um pouco mais consolidados, alguns processos de licenciamento simplificados, já existem procedimentos que a gente espera que novas legislações não retroajam nesse sentido também. Em relação a outra questão que a gente acende um ponto de alerta e é um desafio a ser enfrentado, aconteceu, por exemplo, quando teve a edição do decreto 6640, que trata de cavernas, e a gente, no Ministério do Transportes, por exemplo, tivemos um caso que uma rodovia cuja LI já tinha sido emitida, essa LI foi, de certa forma, não continuada, vamos dizer assim, e se voltou ao processo de licenciamento no início porque tinha uma nova legislação mais complexa do que a existente na época e se voltou ao processo de licenciamento. Isso traz uma insegurança jurídica, principalmente nesse momento que a gente fala muito de concessões, de parceria com o setor privado, porque esse setor privado, e mesmo a gente do setor público, entendemos que esse processo de licenciamento deve ter uma previsibilidade um pouco maior. Outra questão de alerta até em relação ao decreto de cavernas, mas é só usando como exemplo, não é a discussão o objeto que a gente está, é que existem critérios que são de difícil caracterização, difícil identificação, difícil análise, e que muitas vezes não se consegue chegar a um consenso, mesmo os especialistas da área sentados não conseguem chegar a um consenso em relação ao que está escrito, ou como aplicar o que está escrito na norma. Em 2011, como a maioria aqui conhece, veio a questão da resolução da Lei Complementar 140, e no ano passado ela foi regulamentada pelo Decreto 8437, e essa lei complementar ela definiu as competências de cada ente dentro do processo de licenciamento, entre outras coisas. E um ponto que a gente tem de alerta em relação a quando se discute o processo de licenciamento, e a gente tem um problema sério hoje, é a questão de padronização de procedimentos. Nós, como Ministério de Transportes, vamos fazer um empreendimento no Estado, ele segue uma legislação de procedimentos muitas vezes muito diferenciados. A gente tem que ter, isso até uma prerrogativa da Constituição Federal e da própria lei complementar, mas que na medida do possível que exista uma maior padronização dentro desses processos de licenciamento. Já chegando ao fim, outro instrumento, eu estou usando alguns instrumentos para mostrar a aplicação dos instrumentos que já existem, quais são os problemas que a gente tem encontrado na prática, ou seja, que a gente precisaria enfrentar esses desafios. Então, outro instrumento foi a portaria interministerial, inicialmente 419 e posteriormente 60. Ela foi falada aqui por todos os palestrantes anteriores que devem ter as medidas compensatórias, mitigadoras e de compensação devem ter relação direta com os impactos que a gente faz naquele empreendimento. Essa previsão existe nessa portaria, mas independente da portaria 419, que foi de 2011, ou da revisão na 60, que já veio na sequência, a gente observa que na prática ainda existem muitos abusos, eu diria assim, ou extrapolações desse dispositivo. Então, com certeza a previsão disso em lei é importante e a aplicação disso na prática seria mais importante ainda. Entrando num ponto que afeta muito a gente do setor de transportes, portos e aviação civil, é a questão da regularização dos empreendimentos. Porque a grande parte da nossa malha rodoviária, ferroviária, às vezes até aeroportuária ou portuária, ela é anterior à própria legislação ambiental. E, nesse sentido, em relação a ferrovias especificamente, foi feita a portaria interministerial
420 inicialmente e posteriormente a 288 e 289. E o desafio aqui é na prática, a gente entende. Só essa portaria ela faz com que as concessões estão num estágio mais avançado, as concessões estão federais sob regulação da NTT, todas já estão regularizadas, mas todas já, no DENIT, por exemplo, a gente tem hoje 138 processos de regularização abertos ao IBAMA. O desafio aqui se encontra em como executar isso. O DENIT teria que ter uma equipe muito maior, o IBAMA teria que ter uma equipe muito maior para analisar, então é um ponto prático e interessante de ser considerado. Eu quis expor, seguindo essa questão do que já existe hoje, e com certeza eu não vou exaurir, não é o objetivo exaurir a discussão. A gente do Ministério de Transportes, eu, todos os secretários, toda a equipe técnica do Ministério, estamos à disposição para discussão, já iniciamos a discussão dentro do governo, como foi colocado a SERI, e estamos à disposição de toda a sociedade para debater, colocar também nossos pontos. A gente entende que essa iniciativa de regulamentar o processo de licenciamento ambiental é muito importante. E os pontos gerais que eu levantaria em relação a essa questão seria o que a gente espera dessa norma. Eu não quero entrar em assuntos específicos, mas o que a gente espera dessa norma é que ela padronize os procedimentos, que a gente consiga reduzir prazos de obtenção de licença. Em momento algum a gente fala de reduzir, perdendo a questão ambiental. A gente pretende continuar tendo medidas de controle ambiental, mas a gente entende que na prática muitas das atividades que são feitas dentro do processo de licenciamento, elas levam um tempo grande, oneram muito os empreendedores e não trazem talvez a eficácia em relação à medida que se propõe. O que é interessante também, que a gente busca, seria diminuir, na medida do possível, a discricionalidade nas análises e nas exigências, aumentar a previsibilidade desses processos de licenciamento, como eu já falei, principalmente em relação às concessões, a gente dá uma segurança jurídica para esses investidores que pretendem investir, e esses seriam os principais desafios que eu entendo dessa legislação que a gente pretende trabalhar e que a gente está trabalhando, e que eu acho que tem condições de sair alguma coisa boa daqui. Obrigado.